Começa agora o programa Momento da Palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Gostaria de ler do versículo 20 ao versículo 22. Daniel 6, do 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha te podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Os irmãos podem tomar assento. A história de Daniel é uma história muito conhecida e muito explanada nos dias de hoje. E nesse episódio da Cova dos Leões, o que havia acontecido anteriormente era que os inimigos de Daniel, por inveja, haviam tramado e mentido contra a vida dele. Os inimigos de Daniel, naquele momento, por inveja, haviam criado toda uma estratégia para que ele fosse pego e lançado na Cova dos Leões para a morte. Um fato importante sobre a história de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda muito jovem. Daniel foi tirado de seu povo e levado para um povo estranho, para um povo idólatra e para um povo corrompido ainda muito jovem. Mas se nós voltamos no capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos o relato de que este jovem, junto com seus amigos, havia decidido não se contaminar com os manjares daquele país, com os manjares daquele palácio, com aquilo que o rei lhe podia oferecer. Aquele jovem que foi levado para a Babilônia por volta de seus 18 anos, havia lá atrás decidido não se contaminar com tudo que a Babilônia podia oferecer. E aquela decisão foi uma decisão louvável. Foi uma decisão que dali para frente fez com que Daniel fosse muito abençoado por Deus por sua fidelidade, ainda que muito jovem. Mas o que me chama a atenção aqui nesse capítulo 6 é que Daniel foi jogado na Cova dos Leões com cerca de 85 anos. E o que me faz entender que a decisão que ele tomou aos 18, ele carregou até os 85 anos. O que me faz entender que, de fato, o que importa, no final das contas, não é a decisão que você toma, mas é aquela que você tem condições de ser constante em fazer. O que me faz entender que a bênção do Senhor vem sobre nós nem sempre pela decisão que tomamos, mas pela constância que damos naquilo que decidimos fazer. A palavra que o Senhor me confiou nessa manhã foi uma palavra de exortação à constância. Em um tempo de correria, em um tempo em que as coisas estão meio malucas para a gente, né? Em um tempo que as coisas estão saindo do nosso controle, o Senhor nos chama a ser constantes. Daniel foi lançado na Cova dos Leões, nada mais, nada menos por ser constante. No versículo 20, está escrito assim: Dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Servir a Deus não é servir a Deus de oportunidade ou de ocasião. Servir a Deus é um caso de servir em constância. É uma continuidade, porque intimidade não é gerado esporadicamente, mas intimidade você gera com o tempo. Servir a Deus não é uma coisa que você faz quando está com vontade, mas ainda que você esteja sem vontade, você vai e faz, porque você sabe que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. A constância, ela nos ajuda a buscar a Deus quando está tudo bem, mas ela nos impele a buscar ao Senhor quando nada vai bem. A constância, ela nos ajuda a crer quando nós conseguimos enxergar. Mas ela nos impele a crer quando nada dá certo e quando tudo está obscuro à nossa frente. A constância nos faz continuar caminhando, vendo ou não vendo o chão que iremos pisar. A constância é o que tem segurado a igreja, com o Espírito Santo operando por todos esses anos. Porque se está tudo bem, a gente ora. Se está tudo mal, a gente ora. Se a gente sente, a gente está orando. Mas se não sente, a gente ora para sentir.
A constância, ela é a característica daquele que não se abala com as limitações ao redor. E eu digo isso porque na vida de Daniel saiu o decreto. Por 30 dias, ninguém pode fazer petição. Ninguém pode orar a outro que não fosse o rei. Ninguém poderia pedir nada e ninguém poderia clamar a Deus. E tudo que fosse pedido deveria ser pedido ao rei. E naquele momento Daniel entende que mais valioso que a vida dele diante do rei era a vida dele diante de Deus. Que ainda que ele fosse lançado na cova dos leões, uma coisa mais importante do que a própria vida era a intimidade que ele havia construído em todos aqueles anos caminhando com Deus. Não valia a pena sacrificar toda uma história por um momento. Não valia a pena sacrificar todo um ministério por um momento. Não valia a pena sacrificar todas as promessas que o Senhor tinha feito por um momento. Aleluia. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou muito comigo. Quando esses homens decidiram intentar contra a vida de Daniel, tramaram uma mentira, e instruídos pelo inimigo, eles falaram para o rei assim: rei, por 30 dias. Por que não para sempre? Por que não um ano? 30 dias, o que é um mês? O que é um mês? 30 dias, nós já estamos nessa situação de pandemia há um ano. O que são 30 dias? Mas o que o Espírito Santo falou comigo naquele momento é que eles não queriam que Daniel parasse de orar para sempre. Mas eles sabiam que se quebrasse aquela constância que ele vinha vindo, seria o suficiente para enfraquecer aquele homem. Eles sabiam que quebrando a constância que Daniel havia se comprometido a servir a Deus, seria o suficiente para enfraquecer aquele homem. 30 dias foi o que eles pediram. 30 dias foi o que eles determinaram. Irmãos, o inimigo, por vezes, ele lança contra as nossas vidas algumas situações para nos fazer não parar para sempre, mas parar por um momento. Já é o suficiente. Às vezes o inimigo lança contra nós situações que não quer nos fazer parar para sempre, mas apenas por um momento é suficiente para quebrar o compromisso que viemos construindo com Deus durante toda uma vida. Nessa manhã o Senhor nos alerta, e o Senhor fala conosco através e a respeito da constância. Outra história bíblica, outro homem de Deus que mexeu e falou muito comigo foi a história de Neemias. No livro de Neemias, nós vemos outro exemplo sobre a constância. Neemias foi chamado pelo Senhor para liderar o povo frente à reconstrução dos muros de Jerusalém. O templo já havia sido reconstruído com Esdras. E também foi um processo em que o povo de Deus precisou entender que, ainda que se levantasse decreto, aquilo que o Senhor havia instituído deveria ser feito. Ainda que se levantasse os homens contra, aquilo que o Senhor havia instituído deveria ser feito. O templo foi reconstruído firme na promessa que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E naquele momento, Neemias está à frente à reconstrução do muro. E mais uma vez, Sambalate e Gesem se levantam. Sempre vai ter aqueles que se levantam contra a obra que o Senhor decidiu realizar. E o que eu aprendo, e o que o Espírito Santo fala comigo nessa palavra. Quando Neemias foi chamado, manda chamar Neemias, fala para ele descer aqui que a gente precisa falar com ele. Chama lá Neemias, fala para ele dar uma pausa nessa obra. É só uma pausa. É só uma pausa que a gente precisa conversar. Aqueles homens chamaram Neemias com a intenção de matá-lo e de atentar contra a sua vida. Mas Neemias tinha plena convicção daquilo que o Senhor lhe tinha confiado. A resposta de Neemias foi clara: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou cumprindo o meu chamado, de modo que não poderei parar. Estou seguindo firme nas promessas que o Senhor fez na minha vida, de modo que não importa a pandemia, não importa a crise, não importa as dificuldades, eu não paro. Eu sou firme e constante, firme e constante. Aleluia. A constância é o que o Senhor espera de nós em um momento como esse que estamos vivendo. A constância é o que o Senhor espera de nós em um momento de dificuldade como esse que estamos vivendo. Porque você aguentar um ano, nessa situação, tem que ser muito crente. E ser muito crente é ser constante na adversidade. É ser constante quando tudo diz que não.
e quando todas as coisas conspiram contra aquilo que você segue caminhando. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ser constante em comunhão, ser constante em intimidade, ser constante em companheirismo com os irmãos em um momento de dificuldade como esse. Ser constante é você entender que apesar de todas as adversidades, você sendo constante, o Senhor é poderoso para entrar com providência na sua vida. Ser firme e constante, porque em breve vem nos céus e ouviremos o toque da trombeta. Jesus retornando para nos tirar deste mundo. Aqueles que foram firmes e constantes e perseverarem até o final. A recompensa é essa, e a recompensa já nos foi descrita no livro do Senhor. Aleluia! Que nessa manhã nós possamos sair daqui com essa palavra e com essa certeza. O Senhor nos exorta à constância, porque o nosso papel é ser constante e Ele opera em nossa vida. O nosso papel é continuar contra todas as probabilidades e perspectivas, porque o impossível quem faz é Ele. O nosso papel é continuar orando, ainda que sob pena de cova dos leões, porque quem se encarrega de fechar a boca do leão é Ele. Aleluia! Que nessa manhã nós não venhamos nos limitar pelo risco, mas que nós possamos caminhar pela fé. Que nós não venhamos a nos limitar pelo medo, mas que nós possamos caminhar debaixo da promessa que o Senhor tem para a sua igreja. Que nós não venhamos a nos limitar pelas circunstâncias e situações, mas que nós possamos ser firmes e constantes, crendo que o Senhor é poderoso para cumprir em nós tudo o que Ele prometeu. Aleluia! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Momento da Palavra.